Boa noite, pessoal. Então vamos aí, né, fazer mais uma live, uma apresentação aí aqui do Espaço Docente Aprendiz, né, introdução motivacional, interdisciplinaridade. Aqui está o espaço, o site, blog, que é o espadoca.blogspot.com, onde você pode encontrar assuntos, né, outros assuntos a respeito de metodologia de ensino, né? Então vamos lá. Qual o assunto que nós vamos ver, né? Nós vamos ver sobre como iniciar aula de metodologia, ou seja, metodologia científica, né? Metodologia científica, ou seja, de método científico, etapas do método científico, tá? Está bom? Então vamos ver aqui como é que é esse assunto de etapas do método científico. Então, vamos lá. Opa, ó, eu aqui, ó, vamos lá. Então, pessoal, vamos ver como é que você inicia uma aula de etapas do método científico, tá? Como é que você é um assunto que é dado na disciplina de filosofia, né? É um assunto que é dado na disciplina de biologia e, na verdade, esse assunto de etapas do método científico é dado também em outra disciplina também, que é a sociologia. O que acontece, né? Ele é um assunto, vamos dizer assim, que aparece em todas as áreas de carreira, principalmente universitárias. Por quê? Porque quando o aluno, né, universitário, ele vai pegar a aula de primeiro período, então, vamos ver, quando ele vai ter, ele está fazendo uma carreira universitária de ciências exatas, um exemplo, né, de ciências exatas. Não também só de ciências exatas, mas também na área de saúde, como você tem na área de ciências, né, e também na aula de ciências da saúde, como medicina, como tem odontologia, e você tem na área de ciências, na biologia, e que você estuda etapas do método científico. Então, qual é a utilidade de você ter, qual é a importância de se ter uma aula de etapas do método científico, né? Então, por exemplo, numa aula de biologia, como acontece no primeiro ano do ensino médio, isso aconteceu vamos dizer assim, na década de 80, década de 90, esse assunto de etapas do método científico, quem é professor sabe sobre isso, né? Sobre do que eu estou falando. E também aparece em outras disciplinas como geografia, também aparece, né, quando você vai fazer a descrição dos continentes, você precisa ter essas noções gerais de etapas do método científico, enfim. E um assunto que também que é muito predominante, que na disciplina de filosofia, vamos dizer que é obrigatório você ter essa aula de etapas do método científico, tá? Então vamos saber o que é. Então, fazendo essa pequena introdução aqui para poder saber do assunto que é dado, então vamos lá. O que acontece, né? O que acontece? Quando você vai ter... então, o assunto é esse aqui, ó. Como iniciar a aula sobre etapas do método científico, né? Aí, como eu tinha falado aqui, que eu sempre faço aqui o resumo do que eu vou falar, dessa preparação, como é que eu preparo essa live, ou seja, para você ter uma ideia. Para eu preparar essa live, eu tive que seguir algumas etapas, né? Eu tive que utilizar noções de metodologia de ensino, né? Então, como eu havia falado aqui, né? Esse assunto é dado nas disciplinas de filosofia e biologia. Então, na primeira, que é a filosofia, né? Ele é conteúdo predominante e obrigatório em ensino universitário, né? Como eu havia falado. E também depois vem outras disciplinas, principalmente biologia. Quando o aluno vai fazer faculdade de biologia, ele vai, etapas do método científico é obrigado a saber, né? Para quem vai seguir a área de pesquisa, então, para aquelas carreiras que seguem áreas de pesquisa, que vai seguir pós-graduação, vai seguir a carreira de mestrado, doutorado, pós-doutorado, então tem que ter noções de metodologia científica, de método científico. Porque se não fossem as etapas do método científico, como é que você hoje teria as grandes invenções que nós temos aí, várias invenções, a invenção da pílula anticoncepcional, a invenção que foi uma revolução, né, muito grande, em destaque, né, na emancipação feminina, vamos dizer assim, e outros medicamentos, né, quando você vai estudar doenças, quando você vai estudar formas de você prevenir doenças, né, com a vacina, e também de
curar doenças, vamos dizer assim, quando você usa imunização passiva, ou seja, quando se trabalha em laboratório. Então, o profissional, o cientista, né, que vai trabalhar em laboratório, ele tem que seguir etapas do método científico, né? Então, vamos lá, vamos saber o que que é. Aí vem a pergunta, vamos lá, se eu vou iniciar, como é que eu vou iniciar uma aula de etapas do método científico? Ou seja, o assunto que aparece nos livros escolares e livros universitários, que aparece em livros de filosofia, de sociologia, o que acontece? O assunto está lá. O assunto que aparece assim é método científico lá, método científico, beleza. Então, faço aqui a primeira pergunta, né? O que vem a ser método científico, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. Então, vamos dizer, se eu estou dando uma aula numa turma de ensino universitário, se alguns já assistiram essa aula no ensino médio, então vamos fazer essa pergunta. Chego lá, pessoal, o que é método científico? O que vem a ser? Vocês têm ideia? Vocês lembram do que é? Pode ser que alguns alunos, né, vamos dizer assim, eles vão lembrar que você segue aquelas determinadas etapas. Vamos dizer que você espera pelo menos a resposta de um aluno. Aí ele vai falar assim, professor, eu lembro que Lá na etapa do método científico, eu lembro que tem a parte de observação. Você primeiro faz a observação dos fatos e depois você vai ter que estabelecer hipóteses, depois você vai ter que estabelecer perguntas, depois você vai ter que fazer experimentações e se não for possível fazer experimentações em alguns assuntos, você vai ter que utilizar o raciocínio, né? O uso do raciocínio. Então você usa a filosofia nessa etapa e depois uma vez comprovado, né, você tem que provar aquilo que você está falando. Então, quando você vai realizar etapas do método científico, você está falando alguma coisa. Toda vez que você for falar alguma coisa, você tem que provar o que você está falando, né? Se você viu alguma coisa, você tem que provar aquilo que você viu. Você descreve aquilo que você viu e você tem que provar, né, que você viu determinada coisa. Vamos dizer assim. E se a gente for assim pegar um assunto, aí vamos ver aqui o outro aqui, tá lá. Então essa aqui é a pergunta, qual a diferença, aliás, o que vem a ser método científico. Para entender método científico, você tem que entender a diferença entre método e técnica. Pronto, então tem outro tópico aqui, outra pergunta aqui. Então, esse assunto de método científico, você faz uma interdisciplinaridade, ou seja, quando você vai dar uma aula se um professor de biologia, ele vai iniciar um assunto de método científico, né? Ele vai fazer uma interdisciplinaridade da biologia com a sociologia, né? Por que eu escolhi isso, né? Por que eu coloquei que você faz interdisciplinaridade da biologia com a sociologia? O que eu fiz? Aí eu utilizei o recurso que eu tive que pesquisei duas fontes. Uma fonte que eu pesquisei foi o livro, né? Eu utilizei aqui o livro aqui, tá? Eu utilizei o livro, peguei alguns trechos, né, que eu considerei relevantes, importantes, coloquei aqui, expus aqui para servir de dicas, né, para poder transmitir para o professor como é que ele pode iniciar essa aula de método científico. Ou seja, você vai os próprios livros escolares que o professor adota, né, na escola, também nas universidades. Você já encontra dicas de metodologia de ensino, de como você pode iniciar a aula nos próprios livros escolares. Além dos livros escolares, qual foi a outra pesquisa que eu fiz para poder preparar essa live aqui? Eu utilizei aqui, como eu sempre utilizo na maioria das lives que eu faço, das apresentações, eu utilizo aqui a enciclopédia, né? Aí eu peguei aqui a enciclopédia, tá aqui, ó. Eu peguei aqui a enciclopédia, né? Aí qual é a razão, né, de eu ter preparado essa live, né, para poder ensinar os professores a como iniciar a aula de método científico, né? Aí eu peguei esse assunto aqui, esse aqui, ó, que é arte mexicana. Aí eu peguei aqui, ó, arte mexicana, tá aqui, ó, arte mexicana. Aí vamos dizer, por que eu peguei? Então, ele pode utilizar esse trecho aqui, né? Aqui da arte mexicana, tá lá. O que pode fazer? Aí, o que me chamou a atenção? Me chamou a atenção o seguinte: eu vou ler aqui um trecho, né? Um parágrafo que fala a respeito de arte mexicana. Aí mostra aqui, ó, a ilustração, ó. Aí você tem aqui a ilustração, né? Ó,
uma ilustração de uma arte mexicana, tá? E vamos lá, aí quando eu vi aqui essa ilustração, aí me lembrou a disciplina de artes, né? Quando você vai fazer. Então, vamos dizer que eu faço a interdisciplinaridade da biologia com a sociologia e também com artes, porque eu olhei aqui essa ilustração e tem outras ilustrações que você vê aqui, tá? Aqui tem outras ilustrações, ó, só para mostrar aqui, ó. Tem essa daqui. E tem essa daqui, ó, ilustrações. Tudo bem. Então, eu vou pegar, vamos ver então ao principal. Vou começar a ler aqui o parágrafo, né, só para ter uma ideia. Vamos dizer assim que eu falo assim, vamos dizer que o professor, ele vai iniciar aula de método, de etapas do método científico falando assim, ó. Aproximadamente por volta de 2000 anos antes de Cristo, começavam a se desenvolver na América Central diversas sociedades indígenas, né, que atingiram um nível cultural tão elevado quanto o dos impérios do Antigo Oriente. Então você vê que aqui é um assunto de sociologia, porque fala de sociedade, porque fala de transformação da sociedade, né? Então vamos lá. Organizaram verdadeiras nações modernamente designadas pelo nome genérico de civilização mesoamericana, para distingui-las do grupo das civilizações sul-americanas, né, que incluiu, entre outras, a cultura Inca, porque você tem a cultura Inca, você tem a cultura dos astecas e a cultura dos maias, né? Então você tem os incas, os astecas e os maias, tá lá. Aí da monumental arte mesoamericana que ultrapassa de longe as fronteiras do México atual, hoje restam apenas ruínas, né? Aí a chegada dos conquistadores espanhóis, chefiados por Cortés, que é o Fernão Cortés, né? Significou sua destruição quase completa. Então, quando vão estudar na disciplina de sociologia, tanto no ensino médio, lógico, no ensino universitário, você estuda essas culturas, né? Que você tem os maias, os incas e os astecas, tá? Então, quando se estuda esse assunto, faz muita interdisciplinaridade da sociologia com arte, né? Com linguagem artística, tá lá. Aí, do século XVI até hoje, a história da arte mexicana traduz uma progressiva reinvenção dos valores perdidos, né? No século XX, porém, os mexicanos conseguiram produzir uma arte mural tão grandiosa e bela quanto a que fez a glória de seus antepassados. Até aí tudo bem. Vamos lá, mas aí está aqui o subtítulo. Então, a unidade escondida, tá lá. Embora as grandes culturas mesoamericanas tenham desenvolvido a escrita, né, esta ainda não foi decifrada, tá lá. Por isso, as informações que possuímos a respeito da sua história não passam de hipóteses. Pronto, então tá aí. Então, quando eu li a respeito aqui desse assunto de arte mexicana, quando eu li a palavra hipóteses, o que acontece? Hipóteses, né, construídas com base na interpretação das obras de arte. O que acontece? Então, eu já estou vendo aqui nesse trecho duas etapas do método científico. Você faz observação, tá lá? O que acontece? Com base na interpretação das obras de arte, ou seja, observando as obras de arte, né, desse tipo de civilização, de sociedade indígena, o que acontece? Com base nessa observação que faz, você começa a colocar hipóteses, falando hipóteses, né, ou seja, são reflexões, você vai fazer perguntas do tipo, como é que surgiram essas sociedades indígenas? Será que essas obras aqui pertenceu realmente a essa sociedade? Aí você tem obras de arte, esculturas e construções que escaparam à destruição dos conquistadores. Então, quando os conquistadores, né, vamos dizer assim, que eles, né, invadiram a América, o que acontece? Houve essa invasão, né, dos espanhóis e, vamos dizer, eles detonaram essa civilização e o que restaram foram ruínas e séculos depois essas ruínas já foram descobertas através de escavações, escavou e observou essa arte, pronto. Então, quando você vai fazer a observação daquilo que você, né, obteve, né, após a escavação, pronto, você olha aquele, observa, aí você pergunta, mas que artes é essa aí? Quem foi que elaborou essa artes aqui? Pronto, quando você vai fazer essas perguntas aqui, essas perguntas que você faz, pronto, você está estabelecendo hipóteses, tá? E com base na observação. Então, beleza. Aí você começa a fazer a interpretação. Então, quando você começa a interpretar,
Então você tem que interpretar utilizando o raciocínio, tem que fazer pesquisas de campo, pesquisar em outros lugares e outras fontes, né? Saber com outras pessoas se descobriram essas mesmas obras de arte. Pronto, você está procurando pesquisar. Então você está seguindo uma outra etapa do método científico. Então você vê que existe uma ordem de etapas que você segue, tá? E com base nisso, com base de muito debate, né? Quando você faz vários debates e você compara essas obras de arte em outros lugares que vão explorando cada vez mais esse novo lugar, você vai escavando, vai obtendo mais obras de arte e vai fazendo uma comparação. Pronto, então você acaba de fazer e você vai interpretando, você vai fazendo o debate e você conclui que esse tipo de obra de arte pertenceu a alguma sociedade indígena, ou seja, você já está concluindo com base no que você começa a interpretar, observar e usa o raciocínio. Pronto. Então, você seguiu as etapas do método científico, tá lá. Então, com base aqui nesse assunto, foi que desencadeou aqui essa live aqui sobre método científico. Então, vamos lá. Agora, vamos facilitar aqui a respeito do método científico. O método científico é assim, etapas do método científico, ou seja, você tem que, uma vez que você fala de alguma coisa, você tem que provar se aquilo existiu. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Unicórnio, vamos lá. Suponha que uma pessoa chegue para você e fale assim, olha, eu acho que existiu o unicórnio. Vamos dizer que uma pessoa fala isso para você, que existiu esse animal unicórnio. Aí, tá, mas aí como é que você sabe que esse unicórnio existiu? Primeira coisa que se pergunta, né? Você viu algum unicórnio? Esse unicórnio foi visto? Porque o que eu saiba, esse unicórnio, ele foi criado, né? Ele é uma fantasia, ele foi criado pela mente humana, né? Então não existe algum animal. Será que existiu esse animal unicórnio na natureza? Então você tem que provar que esse unicórnio existiu. Para você provar algo que existe, você tem que primeiro observar. Você observou, você viu esse animal em algum lugar? Pronto. Se não viu esse animal, então já barra a primeira etapa do método científico, que é observação. Para você saber se existiu esse animal, vamos dizer, aí eu pergunto assim para os alunos, vamos lá, o que os alunos, vamos dizer assim, pessoal, como é que vocês provariam que o unicórnio existiu? Aí é a mesma coisa que falar, tá, mas os dinossauros realmente existiram? Então vamos fazer essa comparação. Os dinossauros realmente existiram por causa de quê? Por causa de escavações de ossadas, né, de fósseis que foram desenterrados, tá lá, foram desenterrados e pronto. Então os dinossauros realmente existiram, né? E cada vez mais estão escavando, né? Em locais, né? Que é de difícil acesso, aí consegue ter acesso com o tempo, né? Com o progresso você consegue ter acesso a outros locais e você consegue descobrir mais ossadas de dinossauros e para provar, isso aí não tem o que discutir, realmente os dinossauros existiram através de ossadas, mas em relação ao unicórnio, não, o unicórnio até hoje, se um dia ele existiu, tem que até hoje tem que ter alguma amostra de um osso de um animal semelhante ao unicórnio, né? Tá lá, aquele tipo assim, aquele cavalo, né, com uma ponta, né, com uma única ponta assim, né? Então, digamos assim, não você observou algum osso, alguém descobriu alguma ossada, tem algum artigo que fala sobre isso? Se não tem, é porque realmente o unicórnio não existe, pronto. Então, tá lá, é por isso que existe método científico, justamente para você descobrir algo que já existia, né? Porque não foi criado, né? Agora, uma coisa que você cria, né? Vamos lá, você criou algo, você inventou algo e aquilo se concretizou. O que acontece? Você, se não for mostrado para as outras pessoas aquilo que você criou, que você inventou, que veio da sua criação, se você não transmitir essa sua criação para demais pessoas, se você não compartilhar, então para as outras pessoas, aquilo que você inventou, criou, uma máquina, por exemplo, você criou uma máquina, você criou um automóvel, você criou algo revolucionário, um dispositivo, e você não se comunicou a ninguém, então, o que acontece? Aquilo vai ficar
inexistente, né? Vai ficar desconhecido, porque para você provar alguma, para você mostrar, né, que você criou aquilo, né? Então, enfim, você vai ter que provar, tá lá. E vamos lá então, vamos ver. Bom, aí o que eu vou fazer aqui, né? Então vamos ver, seguindo aqui, eu até falei aqui, ó, usar a introdução motivacional com o exemplo do unicórnio, né? Tá lá, pronto, já falei aqui. Então, vamos ver. O que acontece? Bom, então, método científico, né? Você tem que seguir determinadas etapas. Aí eu vou pegar aqui a pergunta para entender método científico, tá lá. Vamos comentar aqui a diferença entre método e técnica. Método e técnica. Pronto, então já é um outro assunto. Então, você fazendo esse emaranhado na cabeça do aluno para poder introduzir de forma motivacional o que são as etapas do método científico, o que acontece? Então, vamos explicar a diferença entre método e técnica, né? Vamos explicar a diferença entre método e técnica. Então, vamos deixar claro que método é que você tem que seguir algumas etapas para você realizar alguma coisa, né? Isso aqui é método. Você segue você segue etapas naquela ordem que você tem que seguir para poder você alcançar o seu objetivo. Então, vamos lá então. Vamos ver. Aí eu escrevi assim, eu fiz aqui uma escrita falando assim, ó, existem várias maneiras de se fazer um bolo e no final o gosto será semelhante. O que quer dizer com isso? Então, quando você vai fazer um bolo, você não segue aquelas etapas da receita ali, aí tá lá, aí você começa, por exemplo, você quer fazer um bolo, você quer fazer um pudim, aí você inicia, então tem a receita, você pode ver que ela segue aquelas etapas. O que você tem que colocar primeiro? Você tem que colocar, não sei o que, 3 ovos. Daqui a pouco, em seguida, você tem que colocar manteiga. Daqui a pouco tem que colocar leite. Em seguida, tem que colocar creme de leite. Em seguida, você tem que colocar outros ingredientes. Você vê que aqueles ingredientes, eles seguem uma ordem. Aí vem a pergunta. Aí vamos dizer que você quer fazer um bolo de laranja. Então, esse bolo que eu quero fazer é de laranja. E vai ter que entrar laranja, né, na receita lá. Aí vamos supor que você muda a ordem aqui das etapas. Primeiro começa com ovos, mas se eu quiser começar com laranja primeiro, depois você começar com creme de leite, com leite, depois e no último colocar ovos. O que acontece? Será que o bolo vai sair com o mesmo gosto? Ou seja, no final o bolo vai ser de laranja, mas será que vai ter um gosto diferente do outro se você seguir uma ordem diferente, se você colocar uma outra ordem ali? Será que o bolo vai sair com o mesmo gosto, mesmo sendo de laranja, vai ficar com um gosto meio estranho? Isso é uma pergunta, ó. Aí você fica perguntando, você faz uma reflexão. Então, toda vez que você quer fazer uma pergunta, vamos dizer, será que se eu fizer diferente, se eu colocar em outra ordem, será que vai sair a mesma coisa? Você está fazendo uma pergunta. Você só vai saber se você fizer uma experimentação. Experimenta e vê, Você não quer começar com ovos? Começa com outro ingrediente primeiro. Coloca com leite primeiro, para depois você colocar com laranja e por último você colocar ovos. Pronto. Será que vai sair? Você só vai saber se você fizer as experimentações. Então, você fazendo experimentações, igual como acontece nos laboratórios, será que aquele remédio ele é eficaz para uma determinada doença? Tem que ser provado. Como é que você prova? Lá no laboratório você tem um remédio para ser eficaz, tem que cadastrar cobaias, né? Cobaias humanas, seres humanos e também seres outros mamíferos, né? Como camundongos, coelhos, que são muito usados, né? Como cobaias para saber se o remédio é eficaz. Pronto. Então você está fazendo uma experimentação. Então você tem que provar que aquilo é eficaz. Se você não prova, então você não pode chegar à etapa final, que é a teoria. Se foi comprovado, deu tudo certo através de várias experimentações que foi feito com aquele remédio, com a vacina, que você tem que fazer várias experimentações com cobaias, como eu falo, né? Não só de animais, como também de seres humanos, para saber se a vacina ela é eficaz para prevenir aquela doença. Então, tá lá. Você vai fazer todo aquele processo. Tá vendo? Existe uma ordem que você segue, uma ordem que você seguiu. Pronto, chega no final, deu certo, então vamos aplicar já a vacina. Vamos distribuir a vacina para outros estados, para outros países, né? E vai de uma forma, né? Então vai ser de uma maneira global, mundial, né? Pronto. Por que isso aconteceu? Porque você seguiu
Foi tudo seguido uma etapa do método científico, uma coisa metódica, né? Uma coisa sistemática que tem que ser feito, tá? Então, vamos lá. Aí, pronto. Então, fiz uma analogia, né? Da receita do bolo com a fabricação de remédios, de vacinas, tá lá. Aí, vamos dizer, em relação a quando você vai fazer um problema de física, matemática, química, que é de ciências exatas, o que acontece? Eu quis falar sobre isso porque eu me lembro de um professor de física que eu tive, né, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? O que acontece? Aí o que ele falou? No primeiro ano do ensino médio, o que acontece, né? Aí o que acontece? É, eu me lembro que o professor, ele falou, o professor, ele falou assim, ele disse assim, existe várias maneiras, essa aqui é uma maneira que eu achei de solucionar o problema. Então, com o tempo, de tanto você ficar praticando, né, problemas de vários assuntos, né, de física, da disciplina de física, eu me lembro que ele falou assim, de tanto você ficar treinando, daqui a pouco você vai achar outras maneiras de fazer um problema e vai chegar ao mesmo resultado, porque o objetivo é você chegar no mesmo resultado, que você pode chegar num resultado de maneiras diferentes, né? Você seguindo outras etapas, né? Outras ordenações, e que você segue e você dá o mesmo resultado do outro, que fez um método diferente de fazer o problema, né? Então, o que acontece? Enfim, eu me lembro que ele falou isso, aí falou assim, então você vai acabar criando outras maneiras de se resolver o problema e vai chegar ao mesmo resultado. Então eu achei interessante, eu me lembro disso, então falei assim, então vou expor aqui para poder apresentar isso, né? Então tá lá. Então, exemplo, vou dar um exemplo aqui na disciplina de física, né? Aí eu coloquei assim, conversão, um assunto que é na cinemática, que fala assim, na parte de velocidade, quando você faz aquela conversão de velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo, o que acontece? Vamos lá. Aí, vamos dizer que o professor está falando assim em sala de aula, ele está fazendo já uma interdisciplinaridade da biologia com a física. Ou então um professor de filosofia, quando vai dar aula de metodologia científica, ele pode também incluir a física aí, só para poder fazer para poder o entendimento do assunto. Aí, tanto o professor de biologia, quanto de física, quanto de sociologia, ele vai falar, ele vai abordar a física e vai dizer assim, olha, lembra, pessoal, quando vocês fazem a conversão de quilômetros por hora para metro por segundo, aí você tem que dividir por 3,6, vamos dizer, converta a velocidade de 70 quilômetros por hora para metro por segundo. Aí você tem que converter, é só dividir por 3,6. Mas como se chegou àquele 3,6? Aí tem que seguir aquelas etapas ali, para você saber como é que... Mas por que 3,6? Porque envolve aquelas unidades de tempo, né? Que é hora, minutos e segundos, né? E aí você tem que ter aquelas noções de conversão, de medidas, de comprimento, de largura, de altura. Por exemplo, no caso, você tem quilômetro, porque a unidade de velocidade é quilômetros por hora, tem metro por segundo, tem outras unidades, centímetros por segundo. Quilômetro, aí você tem que ter ideia de conversão, aqueles pré-requisitos, né, que se aprende no ensino fundamental, que é quilômetro para passar para metro, quilômetro para passar para hectômetro, para decâmetro, para decímetro, para milímetro, né, para centímetro, quilômetro para metro, tá lá. Então você tá lá, se é quilômetros por hora para metro por segundo, você vê, quilômetros passou para metro, pronto. Então tem que ter aquelas ideias de conversões. E essas conversões se aprende no ensino fundamental, quando você quando você na parte de unidade, quando você vai passar de hora para minuto para segundo, então você tem aquela noção básica de regra de 3 simples, né? Você tem que passar de hora, uma hora tem quantos segundos? Tem 3.600 segundos. Pronto. Então, tudo isso você segue-se uma etapa para poder chegar naquele 3,6. Então, de tanto você ficar fazendo o problema, você não precisa mais ficar fazendo conversões, fazendo cálculos, né?
de tanto você ficar fazendo problema, você vai memorizar que a conversão que se faz, você usa 3,6. Mas quando é de metro por segundo para quilômetros por hora, o inverso, você tem que multiplicar por 3,6. Pronto. Tá lá. Então, o que acontece? Olha como é que é interessante, né? Quando a gente pode abordar assuntos de outras disciplinas para poder você iniciar essa aula aqui de etapas do método científico, tá? Então, vamos lá. E vamos ver aqui. Então, vamos lá. Você segue etapas e essas etapas são ordenadas para o resultado ser alcançado, né? Então, isso é método, né? Você seguir etapas. Né? Aí, vamos pegar um exemplo bem simples, um exemplo simples do simples, né? Vamos dizer a respeito de meia e sapato, tá lá. Então, você está lá, você está utilizando, você vai pegar a meia e o sapato. Então, para você estar calçado, então quais são as etapas que você tem que seguir? Para ficar claro, porque o método, né, que segue etapas e que segue uma determinada ordem, né? Você primeiro tem que calçar a meia para depois calçar o sapato. Então, essa é uma ordem. Aí pergunta, mas será? Aí você faz a pergunta para o aluno: será que é possível fazer o contrário? Como é que você vai? Você tem que ter a meia no pé. Então, será que é possível você calçar o sapato primeiro para depois a meia? Uma vez que você bota o sapato, bota ali a meia, parece até meio assim, bobo, né? Esse tipo de exemplo, né? Mas isso aí já é o primeiro passo para você entender o que é método. Você bota o sapato para depois você botar a meia. Como é que você vai botar a meia no pé se você já está com o sapato? Então existe uma ordem que você segue ali, né? Que você segue. Então existem casos em que você tem que seguir uma ordem que é obrigatória, que não tem outro. No caso da meia e sapato, não tem jeito, né? Você tem que primeiro calçar a meia para depois botar o sapato. E da receita, né, do bolo, pudim, quando é a respeito de coisas culinárias, você pode seguir ordens opcionais, né? Mas que você vai conseguir fazer o bolo ou pudim. Mas só que mas fica a pergunta: mas será que vai ficar com o mesmo gosto? Tá aí. Então, existem certas etapas, certas ordens que você pode reordenar, mudar essa ordem para ver se vai ter o mesmo resultado. Tudo bem, mas no caso da meia e sapato não tem jeito, né? Você só segue uma ordem só, tá lá. Então, beleza. Então, vamos lá, continuando aqui. Aí, agora vamos ver, falamos aqui de método, tá lá. Agora vamos ver, aí eu coloquei assim: para fixar de vez a diferença entre método e técnica, né? Aí tá lá. Aí o que eu fiz aqui? Aí eu coloquei assim, vamos pegar aqui um exemplo, aqui. Vamos dizer que vamos então botar um exemplo mais complexo, né? Digamos assim, vamos dizer que uma pessoa, ela vai ter que hastear uma bandeira. Vamos dizer que você está num continente, você está lá na terra firme, né, num continente, e você avista uma ilha, você vai avistar uma ilha, e nessa ilha tem essa montanha. Aí, lógico, se é uma ilha, se você tem que estar nessa ilha, você tem que chegar a essa ilha. Qual é a primeira etapa que você tem que fazer? Você tem que vencer o primeiro obstáculo, que é a água, né? Mas o que eu fiz? Vamos dizer que você tem que ter a tarefa de você ver aquela ilha e qual é a tarefa que você tem que ter? De você pegar a bandeira, hastear essa bandeira lá na montanha que você avista lá naquela ilha. Então, qual é a primeira coisa que você fez? Você observou. Você primeiro observou, você deu assim, com a sua visão, você deu uma estudada assim bem rápida aqui dessa ilha, você observou a água, tá lá, você observou a água e você observou aquela ilha. Pronto, isso é uma observação. E depois o que você vai fazer? Uma vez que você observou, aí você já começa a perguntar. Aí você pergunta: mas como é que eu vou chegar a essa ilha? Eu tenho que atravessar essa água. Pronto. Você já começou a fazer uma reflexão, você já começou a fazer a pergunta. Quais são hipóteses, né? Aí você vai estabelecer hipóteses. Então, o que acontece? O que você tem que fazer aqui? Você vai ter que utilizar o quê? Eu preciso chegar a essa ilha. Como é que eu vou fazer? Eu posso chegar a essa ilha
nadando, pronto. Primeira coisa, eu posso ir nadando para chegar a essa ilha. Segundo, qual a outra forma de eu chegar a essa ilha? Eu posso chegar nadando, eu posso utilizar um barco, eu posso utilizar... O que mais que eu posso utilizar? Posso utilizar uma canoa. Olha só as opções que eu tive. Eu sei que eu vou chegar a essa ilha. Para eu chegar a essa ilha, eu preciso ir me deslocar sobre a água. Pronto. Mas aí eu tenho que utilizar barco, eu tenho opção barco, nadar, canoa, né? Outro tipo de barco, iate, não sei o quê. O que eu acabei de citar? Mas será que eu posso utilizar também helicóptero para chegar lá? Posso, helicóptero. Será que eu posso ir de avião, pegar um avião assim de pequeno porte para chegar a essa ilha? Porque eu tenho que chegar. De qualquer maneira, seja o que você for utilizar, você vai chegar àquela ilha. De qualquer maneira você vai chegar, porque você tem que observar, você tem que passar pela água, você vai chegar à ilha, você vai pegar aquela bandeira, você vai botar na montanha. Pronto, isso é método, você seguir uma ordem, essa é a ordem que você tem que seguir. Agora, de que maneira você pode fazer? Eu citei, né? Barco, helicóptero, né? Iate, avião. Então, eu utilizei o quê? Recursos. Eu preciso de recursos, né? Então, como é que dá o nome desses recursos, né? Técnica. Então, você pode atravessar a água de várias maneiras, né? De vários recursos que você pode utilizar. Então, isso se chama técnica, né? De qualquer maneira, seja a técnica que você for usar, você vai conseguir chegar a essa ilha. Nem que fosse nadando e levando, dependendo da distância da ilha ao continente que você está, você pode ser que leve horas para você chegar lá se você for nadando, né? Tá lá. Aí eu coloquei assim: como essa pessoa está no continente, a montanha situa-se em uma ilha cercada de águas profundas, como se aplicaria o método? Então, isso aí vamos dizer que você vai explicar para a turma, né? Claro que você não vai dizer isso assim como eu falei, porque como eu estou aqui na apresentação, é apenas assim para dar a dica, né? Mas antes você vai primeiro perguntar para a turma, como é que vocês chegariam ali? De que maneira que vocês podem utilizar para você chegar até a ilha? Pronto, você vai fazer essa pergunta, tá lá. Aí eu botei assim, fazer essa pergunta aos alunos. Pronto, olha só como é que eu já sigo, até eu faço aqui as etapas, né? Aí eu coloquei assim, bom, a pessoa terá primeiro de atravessar o obstáculo água, depois atingir o topo da montanha e então hastear a bandeira, tá lá. Vamos dizer, se você fizer uma inversão, aí eu coloquei assim, qualquer inversão na ordem das etapas indicada pelo método impossibilitará a consecução do resultado desejado, né? Você nunca muda essa ordem, né? Você jamais pode mudar essa ordem. Você pode fazer o quê? Vamos dizer que, nesse caso, você tem uma ordem obrigatória, igual como acontece se você fazer uma analogia com o sapato e a meia. Pronto, tá lá. Aí, vamos lá. Agora vem aí tá lá, a técnica, né? Existem, aí eu expliquei já, aí eu vou ler, fazer o resumo do que eu falei aqui. Existem várias formas de atravessar a água. Pode ser a nado, de barco, avião ou helicóptero, tá lá. A vantagem do uso do melhor recurso, melhor técnica, é analisada em função do tempo, em função de segurança. Isso é verdade, porque se você, por exemplo, for nadar e essas águas forem profundas, ele oferece um perigo para quem vai nadar, né? Porque você não sabe o que tem nessas águas. Então, vamos dizer que em termos de segurança, ele é muito perigoso você usar a técnica de natação, né? E também, não só de segurança, é a questão da economia de tempo. Você vai levar muito tempo de você nadar. E se você, aí tá lá, e se você for utilizar o barco, o que acontece? Você vai ter uma segurança, porque você está no barco, mas também freia um pouquinho na economia de tempo. Lógico que você vai reduzir o seu tempo, você vai ser um tempo menor do que você ir nadando, né? Já está reduzindo o tempo. Aí, e se você for de avião? De avião tudo bem. Se você for de avião, lógico que você vai ter, é instantâneo. Você vai ter, indo de avião, você vai chegar lá na ilha, você vai chegar. O problema é que se você for de avião, o que acontece? E se não tiver pouso, campo de pouso ali, porque você tem que ir para a montanha, né? Na montanha, será que tem campo de pouso numa montanha? Como é que
Não se sabe, é arriscado, né? Você pousar um avião numa montanha, porque você não sabe como é que é a estrutura, a descrição da montanha. Aí lembra um pouquinho de geografia, porque geografia é a disciplina que estuda a descrição dos continentes, de montanhas, de relevo, de planalto, de planície, né? Então você tem que observar a montanha, será que é seguro ir de avião? Para você chegar na montanha, o que você tem que fazer? Você está de avião, então você tem que pegar um paraquedas e usar um paraquedas para poder você pousar na montanha, né? É um risco, né? Mas vamos ver. Então aí fica pensando. E agora, faltou um recurso que é o helicóptero. O helicóptero, pronto, o que acontece? Você utilizando o helicóptero ele vai lá, sai do continente, vai atravessar a água de qualquer maneira, mas não tocar na água, né? Você vai atravessar, vai acima da água, né? Vai passar pela água de qualquer maneira. Vai passar, chega na montanha, pronto, tá lá. Chegou lá, você vai pousar com segurança, porque o helicóptero, pela estrutura dele, ele é um aparelho, né? Um aparelho de voo que pode ficar parado no ar, igual o beija-flor, tá? Pronto. Então, aí você pode fazer essa brincadeira, essa descontração. Pessoal, por falar em helicóptero, beija-flor, será que o helicóptero foi construído com base no beija-flor? Porque o beija-flor é um pássaro que consegue voar e voa, mas aí, igual os outros pássaros, mas ele tem uma característica peculiar. Ele para no ar e fica batendo as asas e fica parado. Você não vê que não é igual às outras aves, né? Interessante, pode colocar isso aqui. Tá vendo? Isso aqui eu improvisei. Aí, pronto. Aí você pousando ali o helicóptero na montanha, vamos dizer que você ganhou duas coisas, né? Você ganhou uma economia de tempo muito grande e você também ganhou uma segurança, porque você vai pousar certinho ali onde você quer hastear a bandeira. Pronto, tá lá. E qual é a conclusão que você chega aqui? Dentre esses recursos, o helicóptero é o melhor recurso que é possível nessa situação, em termos de hastear a bandeira na montanha, né? Então, vamos dizer, aí está lá, qual é a conclusão final que chega, né? Baseado nisso do que eu falei. O mesmo método permite a utilização de técnicas distintas, né? Por quê? O mesmo método, lembrando, métodos são etapas, são ordens que você segue. Você está no continente, você faz a observação daquela ilha, daquela montanha, torno a repetir. Depois, o que você vai fazer? Segundo lugar, você vai ter que começar a pensar como é que você vai atravessar a água, como é que você vai chegar naquela montanha. Então, vamos pensar. Então, você estabelece hipóteses. Como é que eu vou fazer? Será que se eu usar avião? Será que se eu utilizar barco, helicóptero? Será que eu nadar? Tá vendo? Tudo isso é reflexão, isso são hipóteses. Tá lá. E depois, quando eu chegar lá, eu tenho que hastear a bandeira. Ó, tá vendo? Você segue uma ordem, né? Pronto. Então, o mesmo método permite a utilização de técnicas distintas. Entre elas, porém, haverá uma mais adequada do que as demais, né? Então, nesse caso desse exemplo aqui, a mais adequada é o helicóptero, né? É a mesma coisa voltando para aquela situação do laboratório. Ou seja, se você conseguiu fazer um remédio eficaz, porque hoje em dia não é como antigamente, né? É de séculos passados, que quando se fabricava remédio, hoje você consegue fabricar uma vacina, um remédio, né? E tendo outras criações, né? De máquinas também, de automóveis, sistema de computação, computadores muito mais avançados. O que acontece? Você vê que você conseguiu utilizar recursos avançados, mais avançados, só para economia de tempo. Só para você economizar tempo. Olha naquela época, muito tempo atrás, olha quanto tempo se levava para poder provar que um remédio é eficaz, que uma vacina é eficaz. Olha quanto tempo levava. E hoje você, com a utilização de recursos mais avançados, você consegue fazer uma produção de medicamentos, né, de uma forma mais rápida, né? Vai diminuir o tempo para poder salvar mais pessoas, né? Vamos dizer assim. Tá lá. Enfim, agora eu quero finalizar aqui a apresentação, a live aqui, falando aqui o seguinte, qual é a finalização que eu faço? Vamos dizer que o professor, de tudo isso que ele pode falar em sala de aula, é apenas dicas, né, que eu estou dando. Vamos dizer que, olha que interessante que o professor ele pode finalizar essa live sobre como iniciar a metodologia, etapas do método científico, a respeito do valor do conhecimento. Aí eu anotei aqui, aí eu coloquei assim, eu escrevi aqui, ó,
Pense em quanta informação foi necessária para você reconhecer no helicóptero a melhor técnica para a solução do problema de hastear uma bandeira no topo da montanha de uma ilha. Pronto. Então tá lá. É o que dá o. Então, qual é esse assunto que eu estou falando? É o valor do conhecimento. Ou seja, se você utilizou o helicóptero, é porque você sabia da existência do helicóptero. Como você também sabe a existência do avião e você também sabe a existência de um barco, né? E também casos de pessoas que sabem nadar, né? Então tem aquele caso de pessoas que não sabem nadar, não desenvolveram a natação e existe aquelas pessoas que desenvolveram a natação, tá lá. Agora, vamos dizer assim, imagina que você, né, que você fosse, né, a pessoa indicada para hastear a bandeira e você nunca viu um barco na sua vida. Você nunca viu um barco na sua vida e você nunca soube, você não soubesse o que é um avião, né, e nem um helicóptero, né? Aí como é que você resolveria o problema? Se você não conhecer um barco, nem um avião, nem um helicóptero, e se você não sabe nadar, tem isso ainda, aí eu te pergunto, como é que você vai resolver o problema? Como você vai resolver o problema? Então deixa este questionamento para a turma, para fazer um debate com a turma. E assim a aula ela se torna interessante, tá? Então como é que você vai resolver o problema? Então você vê que a informação ela é necessária, você ter essa informação, né? Então, portanto, né? Então a conclusão, né, que você chega, né? Então você vai hastear bandeiras no topo de qualquer montanha graças a descobertas e invenções de outras pessoas. Ou seja, se você pode utilizar um helicóptero, né, que é a mais eficaz nessa situação, isso foi graças a que o helicóptero foi criado por outras pessoas, né? Quem foi o criador do helicóptero, que criou o primeiro helicóptero, tá lá? Aí foi avançando, né? Foi sofisticando, foi evoluindo culturalmente, né? Aí foi construindo helicópteros mais eficazes, como sendo também aviões mais eficazes, barcos mais eficazes. Então, pronto. Você consegue fazer tudo isso utilizando recursos graças a descobertas e invenções por outras pessoas. Só como é que dá o nome disso? Isso se chama progredir. É isso que é o progresso. Justamente isso é o progresso, né? Então você pode finalizar com isso aí e a aula fica bacana, tá? Então, pessoal, isso aí foi mais uma apresentação aí feita sobre dicas de metodologia de ensino, ok? Então, valeu, obrigado e até lá.